Olá, eu me chamo Vinícius e hoje vou apresentar sobre o trabalho que tenho desenvolvido na minha iniciação científica. O tópico que eu estou trazendo é a transferibilidade de primers de Tuna ciliata para outras meliáceas. E, bem, o que é Tuna ciliata, você me pergunta? Tuna ciliata nada mais é do que o cedro australiano, que, como o próprio nome indica, é nativa da Austrália e é uma espécie que tem sido trazida para o Brasil graças ao seu grande valor econômico, porque ela produz madeira de qualidade, madeira nobre, com uma versatilidade muito grande de usos, e ela se adaptou muito bem ao clima brasileiro. E é uma espécie que foi sequenciada recentemente, então ainda não existe uma ampla gama de ferramentas moleculares para fazer estudos e experimentos com essa espécie. Então eu trabalhei com a doutoranda Beatriz, que desenvolveu e desenhou 30 primers para a espécie, e depois que eu auxiliei ela ao teste desses primers, a gente viu que eles eram um sucesso, surgiu a pergunta: será que eles têm algum outro uso para outras espécies da mesma família? E é o que eu queria descobrir. Mas por que isso é relevante? Bem, se a gente tiver primers que funcionam para várias espécies da mesma família, nós podemos fazer estudos e experimentos em várias espécies com um conjunto apenas de primer, o que é mais eficiente e vai reduzir custos. Então as espécies que eu estou testando isso estão aqui na tela. Da esquerda, Suetenia macrófila, ou macrofila, é o mogno brasileiro, e Cedrela odorata é o cedro brasileiro. E essas amostras foram coletadas no próprio campus da UFLA. Eu coletei 6 folhas de cedro brasileiro e 6 folhas de mogno brasileiro, e essas amostras passaram pela extração de DNA, onde eu utilizei do método fenolclorofórmio, onde eu usei nitrogênio líquido, congelei as folhas, macerei elas e depois submeti a vários processos químicos para conseguir extrair esse DNA, que por sua vez foi diluído e levado para a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. E aí sim os nossos primers entraram em ação. Então nós pegamos vários reagentes, misturamos com o DNA, a água e os primers, tanto forward quanto reverse, e a partir disso escolhemos uma temperatura dos ciclos para tentar induzir uma amplificação desse DNA. Os resultados finais, por sua vez, eram colocados em pocinhos em um gel de agarose, que era levado a uma cuba que submetia o gel a uma corrente elétrica que ia atraindo o DNA e puxando ele para baixo do gel. Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar as imagens do gel. E a partir disso a gente podia visualizar se houve amplificação ou não, porque o transiluminador ele iluminava com luz UV e brilhava se o DNA realmente tivesse sido amplificado, e também até mesmo as bandas de DNA e como elas se comportavam em cada espécie. Os resultados atualmente, eu testei um pouco menos da metade dos primers até agora, e 10 deles apresentaram amplificação consistente para as duas espécies e uma boa amplificação, e apenas 3 tiveram alguns problemas. 2 não amplificaram em nenhuma circunstância até agora, que foi o TC11 e o 18, e um amplificou, mas com inespecificidade, ou seja, eles estavam amplificando outros segmentos do DNA. Então, mostrando aqui agora, nós temos um exemplo de um gel aqui, onde estão sendo testadas 4 amostras para 4 primers. A gente tem um ladder na esquerda que nos dá uma escala do tamanho de cada banda, e nós temos aqui o controle, as 4 amostras para cada um dos primers. Então, primer 1, TC9 é o A, depois B, C, D e por assim vai. E baseado nisso, nós podemos até tirar algumas conclusões. A gente vê que no primer D, tanto a amostra 4 quanto 6 são heterozigotas para aqueles alelos, certo? Da segmento que foi amplificado. Enquanto, por exemplo, no primer C, todos os indivíduos eram homozigotos. Continuando, esse outro gel que eu trouxe já não foi um gel tão incrível. A gente vê que o TC01 amplificou muito bem, a gente vê até que existe um polimorfismo, onde temos pelo menos 3 alelos para o microsatélite que foi amplificado, enquanto o TC03 a gente vê que tem várias bandas, significando que amplificou segmentos não desejados do DNA, e vemos que não existe nada, tanto para o primer C quanto D, que eram TC11 e 18, então não amplificaram. Com isso, a conclusão que tiramos até agora é que tem uma boa taxa de transferência para esses primers, cerca de 75%, e os testes vão continuar a partir daqui, tanto para testar os outros primers que ainda faltam, quanto para melhorar os protocolos que usamos para tentar aumentar a eficiência dos resultados. Então, por exemplo, alterar a temperatura de anelamento para ver se a amplificação de alguns primers é possível, certo? E com isso eu concluo. Eu gostaria de agradecer a CAPES, UFLA e a FAPEMIG pelo apoio ao projeto, e esse é o meu pitch. Muito obrigado.